Estamos de volta para conversar aqui, ó, entre nós, e hoje recebendo a psicóloga Laís Carvalho, e o assunto é comparações. Você costuma se comparar com o outro, com parentes, com amigos? Sabe até que ponto isso pode ser positivo ou negativo? Manda aí seu relato, sua dúvida pra gente no 991050400 e já vamos direto para as mensagens, tá, Laís? Claro, vamos Solta lá. aí na tela pra gente ver e a nossa psicóloga vai comentando também. A Leila trouxe aqui a mensagem pra nós dizendo o seguinte, ó, boa tarde, Bruna e Fábio. Eu sempre me policiei sobre comparações de meus filhos quando pequenos com outras crianças, principalmente com os primos, para não deixar meus filhos tristes e com problemas futuros. Que tema super importante, é o relato da Leila e o relato da Aline também. Oi, boa tarde. O pessoal sempre me compara com a minha prima e uma pessoa que eu nem conheço. Dizem que eu me pareço muito com ela. São dois relatos semelhantes. Primeiro, de uma mãe que tentou sempre não trazer essa comparação dos filhos com os primos. E aí, uma pessoa também que disse que sempre foi comparada a uma prima, né? Isso pode trazer que tipo de consequência para a vida adulta, por exemplo, Laís? Muitas dificuldades com a autoestima, porque a gente não consegue descobrir quais são as nossas forças pessoais. Se experimentar no mundo, de alguma maneira, exige uma liberdade para a gente se testar. E aí, quando tem uma outra pessoa fazendo essa organização, colocando a gente no mapa do outro, a gente se perde. E aí a gente deixa, então, de experienciar aquela coisa que é vista no nosso próprio caminho. Então, uma coisa interessante é entender que a comparação ela só é boa quando ela acontece em relação a você mesmo. Quem eu era do passado e quem eu sou agora, né? Então, isso é muito legal quando a gente se compara a gente mesmo. O que eu não conseguia, que eu consigo fazer, né? O que é que eu gostaria, né, de conseguir. Então, eu quero olhar para a minha versão de hoje para ver o que eu preciso desenvolver para lá na frente poder me comparar comigo mesmo no passado. Porque, de alguma maneira, quando a gente faz as comparações, a gente acaba fazendo esse movimento de comparar as nossas dificuldades, os nossos bastidores, aquilo que a gente faz, assim, que só a gente sabe o que a gente fez, como a gente sofreu, com o que é o palco do outro, com o que é a vitrine do outro. Então, é muito importante a gente lembrar que a regra de comparação ela nunca vai ser igual quando ela for com outra pessoa. Sim, a gente pode se inspirar, obviamente, né? Mas não é bacana que olhar para o outro e me inspirar no outro não precisa seguir o caminho do outro. Fazendo. Eu vou puxar o gancho, porque é o seguinte, se as pessoas me comparam muito, não só em casa, mas, enfim, como é que nós que somos comparados o tempo inteiro, mesmo sem a gente querer essa comparação, a gente pode lidar, dizer, para de ficar me comparando, não é a mesma regra. Como é que a gente faz isso? Acho que a gente precisa ser assertivo, né? Então, quando a gente não gosta de alguma coisa, tem uma coisa muito interessante que a gente pode fazer sem dizer nenhuma palavra. Poker face, sabe? Eita! Não precisa fazer mais nada. Pesar o climão, gente, devolva um desconforto quando alguém falar. Não gostei. Você pode dizer, mas você pode simplesmente não engajar. Não engajar é uma ótima maneira de deixar a pessoa com desconforto dela. Muito legal, é Gostei da verdade. Faça Você uma não cara precisa- poker face. Vou tentar, sim. Vai, faça. Vai, dê um close. Olha. Aquela cara de, não entendi o que você falou. Aí a pessoa repete, aí você fala, como? Não entendi. O que isso significa? É. O que você quer dizer com isso? E Me o que é que conta. você pode absorver disso também? É algo que não acrescenta? Joga pra longe, né, não? mesmo. Muito legal. E agora, existem pontos negativos, né? E quais são os pontos positivos da comparação, Laís? Você até mencionou no bloco anterior, né? Sobre você ter uma pessoa como referência ou criar objetivos a partir das boas conquistas dos outros, né? Pontos positivos da comparação com o outro, com a grama do vizinho que a gente só vê também parcialmente, né? Eu acho que primeiro é a perspectiva mais de sobrevivência que a gente falou. É importante a gente chegar num canto. Se eu observo que as pessoas estão de um jeito, eu não vou chegar de um outro muito diferente, porque eu posso ficar excluída daquele grupo. Então, se comparar em relação ao outro que está acontecendo num momento, pode ser interessante para que a gente seja melhor aceito num ambiente. Quando a gente fala sobre perspectivas macro, assim, eu tô me comparando ao meu colega de trabalho, a gente pode olhar para isso como um novo objetivo. Eu quero direcionar a minha carreira e eu quero adquirir essa e essa habilidade, mas não me comparar ao desempenho do outro. Eu posso me comparar a quem eu sou hoje, quem é o outro hoje. Eu quero chegar nesse lugar. Então, o que eu preciso fazer? Destrinchar essas ações pode te fazer crescer, se desenvolver. E isso pode ser bom. Então, a comparação, quando ela não coloca você num lugar de eu sou o menor, ela pode te trazer uma boa ideia do que fazer para chegar no lugar que você gostaria de estar.
ponto de referência. Sim, sim. É, onde a gente tá, onde a gente quer chegar, né? Tem mais um relato aí, coloca na tela. É o público participando aqui da nossa conversa. É de Lange Maria. Ó, cada um tem que ser feliz com o que tem e não se comparar com a outra pessoa. Mas eu não gosto de ser comparada com ninguém. Pra mim, isso se chama inveja. Inveja e comparação é a mesma coisa. É engraçado isso, né? As pessoas confundem as duas coisas. Gente, quando a gente é comparado ao outro e a gente se compara ao outro, a gente percebe que o outro tem aquela coisa boa que a gente gostaria, nem necessariamente essas coisas se misturam. A comparação pode ser, sim, uma régua para se medir, para medir onde a gente quer chegar, mas a inveja não necessariamente está associada a essa comparação. Eu posso olhar para entender de uma maneira muito objetiva que eu não consegui aqui, ou que eu não tenho aqui. Mas eu também posso olhar para dizer assim, eu não quero aquilo. A minha prima que passou no concurso público. Gente, se eu fosse funcionária pública, é certo que eu não seria feliz. Eu gosto muito de ser uma profissional autônoma que trabalha com o que eu trabalho. E talvez meus primos que são concursados e estão aí vivendo uma vida que a família entende como estável, pode não me trazer a mesma alegria que eu tenho sendo psicóloga clínica. Né? Não faz sentido para sua vida, de jeito né? nenhum. Essa é a parte muito importante. Então, a inveja, ela só vai existir se é o caminho que você quer seguir. E se é o caminho que você quer seguir, faz. Exatamente. Olha, esse assunto traz margem, né, para muitas reflexões. Tanto para o lado positivo, que a gente está vendo que existe, sim, muita positividade em se comparar, de observar o outro. Poxa, é isso que eu quero? Não, então não vou seguir. É isso que eu almejo, quero me inspirar nessa pessoa. Acho que vai também para esse sentido, né? De tomar alguém como inspiração, mas lembrando sempre, né? Que aquela pessoa conquistou algo ou é algo porque ela batalhou e a gente não sabe quais foram os degraus que essa pessoa subiu, Sim, né, Laís? sim. E nem também de onde ela partiu, porque a estrada nunca é igual para nós. Então, a gente sempre parte de pontos diferentes. É lembrar e ser muito gentil com você, né? De entender que os caminhos são diferentes. Então, que é possível, sim, tomar alguém como referência, mas que não precisa ser a sua régua, não precisa ser o seu GPS. Você pode olhar para aquele destino e fazer o seu próprio caminho. Adorei, eu também. adorei E se esse for, assunto, se comparar nesse termo, vá se comparar com os melhores, né? Não vai inventar de se comparar com a régua baixa. Vai lá pro alto. Seja a sua melhor versão. Menino, Aprendi ele com Laís. fecha. Segue ela lá, Inspirado na nossa psicóloga, não é não? Eu achei o máximo também, tava com saudade disso. Laís, maravilhosa. Segue Laís, @soulaísc, pra você ficar por dentro de todos os babados relacionados à comparação e também ao mundo da mente, que é uma coisa incrível. Pois Obrigado. é. Muito obrigada. Desafiador. Obrigada, Prazer. viu, Laís? E feliz ano novo, ainda dá tempo de pra desejar, nós, né? Até sim. as próximas. Volte mais pra cá. Bem, volto sim. Até a Valeu, próxima. muito obrigada. Até a próxima.